Olá, amigos. Vamos começar a corrigir nossa lista de estática. Em física, um determinado corpo, ao ser analisado, pode ser considerado como sendo um ponto material ou um corpo extenso. Considerar um corpo como ponto material equivale a admitir que, na situação física em que está sendo analisado, ele só poderá apresentar movimento de translação, uma vez que não se pode admitir o movimento de rotação para um único ponto. Por outro lado, o corpo extenso pode apresentar tanto movimento de translação quanto movimento de rotação. Com base no texto e em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos relembrar. Equilíbrio de translação ocorre quando o corpo está no estado de inércia, a força resultante sobre ele é igual a zero. Equilíbrio de rotação ocorre quando a soma dos momentos que atuam no corpo são iguais a zero, né? Momento é a força que atua a uma certa distância do corpo, né, perpendicular ao braço, e que visa fazer esse corpo rotacionar, fazer o corpo girar. Então, se a soma dos momentos do sentido horário for igual à soma dos momentos do sentido anti-horário, o corpo vai permanecer com equilíbrio de rotação. Então, vamos analisar as afirmativas. A primeira, num corpo extenso, um corpo extenso está em equilíbrio de translação apenas quando seu centro de massa está em repouso em relação a um determinado referencial inicial. Como ele só falou uma situação de repouso, essa não vai estar correta, né? Porque você pode ter equilíbrio quando você tem movimento retilíneo uniforme também, que é a situação de inércia. A2. A condição de equilíbrio de translação de um corpo extenso é que a soma das forças externas que atuam no corpo seja nula. O que ele está dizendo aí, que quando a força resultante é igual a zero, você vai ter equilíbrio de translação. Então, essa está correta. E a 3. A condição de equilíbrio de rotação de um corpo extenso, sob a ação de um conjunto de forças coplanares, é que o momento resultante, em relação a qualquer eixo perpendicular ao plano das forças, seja nulo. Essa também está certa. Então, se você tem momento resultante igual a zero, em relação a qualquer eixo perpendicular ao plano das forças, você tem equilíbrio de rotação. Então, 2 e 3 estão corretos. Na figura abaixo, blocos idênticos estão suspensos por cordas idênticas em 3 situações distintas, 1, 2 e 3. Assinale a alternativa que apresenta as situações na ordem crescente de probabilidade de rompimento das cordas. O sinal de igualdade indica situações com a mesma probabilidade de rompimento. Então, a probabilidade de rompimento da corda é maior quando a força aplicada nessa corda é maior, né? No caso, aonde a tensão for maior, a probabilidade de rompimento vai ser maior. Então, aonde eu vou ter força maior? Quando eu tenho uma força aqui aplicada com um certo ângulo em relação à vertical, né, que é o caso aqui da tensão nessa corda aqui, por exemplo, né, eu tenho duas forças aqui que eu vou pegar a componente vertical, né, que eu vou chamar aqui de TY, porque eu tenho a tração nessa corda e eu tenho a tração nessa outra corda aqui, que eu vou também botar outra forçazinha aqui. Então, eu tenho dois TYs aqui na mesma direção do peso, né, só que em sentidos contrários. Então, se esse cara aqui está em equilíbrio de translação, a força que está para baixo, que é o peso, tem que ser igual a essas duas forças que estão aqui para cima. Como os ângulos são iguais, né, as forças vão ser as mesmas, então os TY eles são iguais, né? Então, o peso é igual a 2TY. A questão é que esse TY aqui, né, se eu pegar esse carinha aqui e transportar ele para cá, eu fecho um triângulo, né? E esse TY, ele é o cateto oposto a esse triângulo. Então, esse TY, ele vai ser igual a tração, que é esse cara aqui, né? A hipotenusa, vezes o seno do ângulo θ ali, que é nesse caso aqui vai ser 30. Né? Por quê? Porque seno de 30, né, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu jogar essa sobre hipotenusa para o outro lado, eu vou ter que hipotenusa vezes seno de 30 é igual a TY, né? Então, TY é esse cara aqui, T seno de θ. Então, como eu quero achar a probabilidade de rompimento, eu quero achar o valor do T, a minha tração. Então eu vou ter isso aqui, ó.
P sobre 2 seno de θ é igual a meu T. E aí, aonde meu T for maior, eu vou ter maior probabilidade de rompimento. O meu T vai ser maior aonde o meu seno aqui for menor. Porque quanto menor o seno aqui, um número dividido por um número pequeno vai dar um valor maior se eu dividir um mesmo número por um valor grande, né? A gente pode até fazer essa conta aí, mas já pela comparação a gente já daria para saber a resposta. Mas vamos botar numericamente. Vamos supor que o peso aqui desse cara vale 1. Ou melhor, vale 10, para ficar mais fácil. Então 10, por exemplo, seno de 30 é 1/2, né? 10 sobre 2 vezes 1/2 daria, aqui daria 2 vezes 1/2 vai daria 1, né? Então daria 10. Então o primeiro T ali, que é o T1, seria igual a 10. O T2 seria 10 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que daria 10 sobre raiz de 3. A raiz de 3 aí é aproximadamente 1,7, né? Então, ele é menor do que 2, então daria um número um pouco maior do que 5. Mas daria menor do que 10. E o T3, seno de 90, é 1, né? Aqui é fácil de perceber que o peso vai ser igual a duas trações aqui, né? Então ficaria assim, 10 sobre 2 vezes 1, né? Que dá 5. Então, cada corda aqui faz menos força do que essas duas cordas, que fazem menos força do que essas duas cordas. Então, a ordem de crescente de rompimento, né, é do menor para o maior. Então, o que tem menor chance de rompimento é o 3, depois o 2, depois o 1. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Nas figuras X e Y abaixo, está representado um limpador de janelas trabalhando em um andaime suspenso pelos cabos 1 e 2, em 2 instantes de tempo. Durante o intervalo de tempo limitado pelas figuras, você observa que o trabalhador caminha sobre o andaime, indo do lado esquerdo, na figura X, para o lado direito, na figura Y. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem que aparece. Após o trabalhador ter se movido para a direita da figura Y, né, podemos afirmar corretamente que, em relação à situação inicial, a soma das tensões nos cabos 1 e 2... Então, bom, o que acontece aqui, né? Eu tenho uma situação aqui que eu tenho um trabalhador, né, que ele tem um peso para baixo, e eu tenho duas tensões aqui para cima. A questão é que, quanto mais próximo o trabalhador estiver do cabo 1, maior vai ser a força que o cabo 1 vai ter que fazer em relação ao cabo 2. Né? Como eu tenho uma situação de equilíbrio de translação, a força do cabo 1 mais o cabo 2 ela vai ser a mesma nas duas situações. Né? Porque vamos supor que o peso do cara seja, sei lá, 500 newtons. Então, as forças que tem para cima, somadas, também tem que fazer 500 newtons para poder manter o equilíbrio. Só que se ele está mais perto do cabo 1, o cabo 1 faz uma força maior. Se ele está mais perto do cabo 2, o cabo 2 vai ter que fazer uma força maior. Então, quando ele se desloca do 1 para o 2, a força do cabo 1 ela vai diminuindo, ao passo que a força do cabo 2 vai aumentando, né? Na mesma proporção, de forma a manter a soma dessas forças igual ao peso do trabalhador. Então, a soma das tensões nos cabos 1 e 2 ela permanece a mesma, visto que a diminuição da tensão no cabo 1 corresponde a igual aumento na tensão no cabo 2, né, que a gente já falado. Conforme ele vai indo para a direita, o cabo 1 vai diminuindo de força e o cabo 2 vai aumentando de força, né, de forma que a soma dos dois fique sempre a mesma. Então, resposta à letra A. Uma caixa A de peso igual a 300 newtons é suspensa por duas cordas B e C, conforme a figura abaixo. Calcule o valor da tração na corda B. Então, eu quero calcular o valor dessa força aqui, tá? Que eu vou botar aqui, que é a tração. Para eu calcular essa tração, como ele só me deu o peso, que é essa força que vai estar aqui para baixo, vou fazer tudo em função desse ponto aqui, né?
Então tem uma força peso aqui para baixo. Eu preciso de uma força que esteja na mesma direção, só que em sentido contrário, para poder comparar. Então eu vou dividir esse T aqui em duas componentes, né, que eu vou chamar aqui de TY e TX. Mas para comparar com peso, eu vou usar só o TY, tá? Esse ângulo de 30 aqui é esse ângulo aqui. Então o TY é o meu T seno de θ, né? Se ele pedisse tração na corda C, eu poderia fazer também, ó, usar o TX, que é o meu T cosseno de θ, que seria igual a tração na corda C. Mas ele não está pedindo nada de C, então a gente só vai usar o TY. TY ele é igual ao peso, só tem uma força para cima e uma força para baixo, né? Para eu ter equilíbrio, o TY tem que ser igual ao peso. Então, meu T vezes seno de θ é igual ao peso da caixa A. Eu tenho o valor do peso da caixa A, que é 300, né? Então, T vezes seno de 30, que é 1/2, é igual a 300. Então, T é igual a 300 vezes 2, que é igual a 600 newtons. Na figura abaixo, os dois blocos A e B estão em equilíbrio. Calcule a massa do bloco A, sabendo que a massa do bloco B é de 5 kg. Então, aqui eu tenho um equilíbrio de rotação. Então, a soma dos meus momentos tem que ser igual a 0. Então, os momentos aqui no sentido horário, vamos fazer o que faria essa gangorra aqui girar no sentido horário, tem que ser iguais aos momentos que fazem a gangorra girar no sentido anti-horário. No caso aqui eu só tenho duas forças. Eu tenho peso, e aqui saiu A duas vezes, né? Mas esse cara aqui é o bloco B, que ele diz que o bloco B tem 5 kg. Então, o peso do B é 5. Ele não deu a gravidade aqui, né? Mas nesse caso, como eu vou ter um peso de um lado e um peso do outro, eu só vou comparar dois pesos, eu posso cortar as gravidades na questão, né? Porque o momento é força vezes a distância do braço, né? E o sinal vai depender daqui, se eu escolher um como positivo, outro vai ser negativo. E para eu ter equilíbrio, o somatório dos meus momentos tem que dar 0. E aí, no caso, né, como a força aqui vai ser massa vezes gravidade, e do outro lado eu também vou ter massa vezes gravidade, com o sinal contrário, eu vou poder cortar as gravidades, tá? Então, quando eu tiver só peso atuando nesse equilíbrio de rotação, eu posso usar os valores das massas mesmo, tá? Toda essa explicação foi só para dizer que eu posso usar massa aqui no caso. Se eu usar massa de um lado e massa do outro, eu vou ter o resultado correto. Então, aqui eu vou chamar de M, que é o que eu quero saber. Então, a massa vezes a distância de 1, né, que é o cara aqui que está fazendo no sentido horário, o somatório tem que ser igual a 0, né? Então, se eu botar o que fica negativo passar para o outro lado e ficar positivo, então eu vou botar logo do outro lado, né? De um lado eu vou ter os momentos no sentido horário, do outro lado eu tenho os momentos no sentido anti-horário, que é 5 vezes a distância de 1,5. Se eu tivesse mais forças, eu ia colocar aqui do lado, dependendo de para onde essa força estaria tentando fazer essa rotação. Tá? Então, resumindo, para não complicar, parece que é tão complicado, mas isso é muito simples, né? Eu só vou pegar força vezes distância, que está no sentido anti-horário, e vou igualar a força vezes distância, que está no sentido horário. E pronto, só tem uma incógnita, eu vou achar o valor dessa incógnita. M vezes 1 é igual a 5 vezes 1,5, então M é igual a 7,5 kg. É isso. 6. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L igual a 2,4 metros e uma massa M igual a 10 kg. Está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10,
metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela? Bom, o que acontece aqui é o seguinte. A barra, ela tem essa cancela, ela tem um peso de 10 kg. Como ela é uma barra homogênea, a gente aplica esse peso no centro da barra. Então, aqui no centro da barra, eu tenho um peso aqui de... Se ele tem 10 kg, a gravidade é 10, eu tenho um peso de 100 newtons. Bom, para eu levantar essa barra, eu vou aplicar aqui uma força F. Essa força F vai ser aplicada aqui, tentando fazer aqui um movimento no sentido anti-horário. Só que o peso da barra, ele aplica uma força que tende a fazer um movimento no sentido horário. Então, para eu conseguir fazer, iniciar o movimento de subida, a minha força tem que ser a partir, ou melhor, um momento, ele vai ter um momento que seja um pouquinho maior que o momento que o peso da barra vai fazer. Então, se eu descobrir aqui os momentos iguais, a partir dessa força, eu já vou ter o movimento da barra. A questão é, qual a distância desse peso até o ponto de apoio, É isso que eu tenho que descobrir. Eu sei que esse peso aqui, ele está aplicado no centro da barra, e a barra tem 2,40 metros. Então, a distância daqui, do início da barra até o centro da barra, é metade de 2,40, que é 1,20. Como tudo tem 2,40 e esse pedaço aqui tem 2, então, obviamente, esse pedaço aqui tem 40 centímetros. Tá? Eu vou botar aqui 0,4 metros. Aqui também tem metro. Logo, se esse cara aqui tem 1,20, mas até aqui, que é o que está aqui embaixo, tem 40 centímetros, esse pedaço daqui até aqui tem 80 centímetros. Então, o peso da barra está aplicado a 0,8 metros do ponto aqui de rotação, que é esse ponto O. Porque quando a gente vai aplicar o momento, a distância do braço é sempre a distância ao ponto de rotação, E a minha força F vai ser aplicada aqui a 40 centímetros do ponto O. Então, eu vou ter o seguinte, F vezes 0,4, que é a distância aqui do ponto O até o A, que faz o sentido anti-horário, vai ser igual à força peso, que é 100 vezes 0,8, que é a distância daqui até aqui. Tá? Sem fazer as contas, a gente podia analisar o seguinte, se essa distância aqui é o dobro dessa distância aqui, então essa força aqui, ela tem que ser a metade dessa força aqui, para eu ter o momento correto. Isso vai aparecer aqui nas minhas contas. 0,4F é igual a 80. F é igual a 80 dividido por 0,4. Tá? Isso é a mesma coisa que 800 dividido por 4, que vai dar 200 newtons. Então, a força aqui, F, é igual a 200 newtons. Agora dá para ver melhor, Olha só. Se eu dobro a distância em relação a outra força, a força cai pela metade, Porque quanto maior a distância, menos força você precisa fazer para fazer a rotação. Tá? Então, reparem que esses exercícios de momento, eles normalmente você pode adotar uma lógica aí, que uma proporção entre força e distância do braço, que vai funcionar sempre. 7. A figura mostra uma régua homogênea em equilíbrio estático sob a ação de várias forças. Quanto vale a intensidade da força F em newtons? Então, ele quer saber o valor dessa força aqui. Tá? A questão é que eu tenho duas forças do outro lado aqui do apoio. Então, eu tenho dois momentos aqui que vão ser aplicados no sentido anti-horário, e eu tenho uma força aqui aplicada no sentido horário. Então, eu vou ter F vezes a distância aqui, do 15 até o 30, independente da unidade, se eu uso a mesma unidade dos dois lados, tá tudo certo. Como ele não botou aqui se é centímetro ou metro, nada disso, uma régua a gente imagina que é centímetros, Mas tanto faz, na verdade, porque a unidade é mesmo para os dois lados, então vai dar tudo certo.
então eu vou chamar de centímetro. Então eu tenho aqui 15 centímetros, né? De 15 a 30, eu tenho 15 centímetros de distância até o ponto de apoio. Então vai ficar assim, F vezes 15 é igual. Em relação a essa força, eu tenho 5 centímetros de distância. Então vai ficar 3 vezes 5, mais, agora em relação a essa força aqui, eu também tenho 15 centímetros, né? Do 15 ao 0. Então vai ser 1, que é a força, vezes 15, que é a distância. Então, momentos do sentido horário são iguais aos momentos, né, a soma dos momentos no sentido anti-horário. 15F é igual a 3 vezes 5, 15, mais 1 vezes 5, que também é 15. Então, 15F igual a 30, F é igual a 30 sobre 15, que é igual a 2 newtons. Por fim, na figura abaixo, o menino com massa de 30 kg encontra-se em repouso a 20 metros da extremidade A de uma tábua de massa 10 kg. Considere G igual a 10. Então, a primeira, letra A. Calcule o módulo da força que o apoio A exerce sobre a barra. Então, ó, o apoio A está exercendo uma força aqui na barra para sustentar a barra aqui para cima, tá? Que eu vou chamar de FA. Para eu calcular o valor dessa força, como eu tenho dois apoios, tá? A gente vai usar a seguinte técnica. Eu vou considerar como origem, como meu ponto de rotação, o meu ponto B. Porque aí, meu momento em B vai ser 0. Eu só vou ter como incógnita a força A, porque eu também não sei a força B, né? Então, colocar a origem aqui no ponto B é uma técnica para eu poder cortar essa incógnita da força B, que o momento dela vai ser 0, né? Que vai ser FB vezes a distância 0, vai ser 0. Só me sobra o momento de A. Então, as forças que estão aplicadas aqui é a força A. Eu tenho o peso desse carinha aqui. Se ele tem 30 quilos, então o peso dele é igual a 300 newtons, né? Que é 30 vezes 10. E a tábua também tem uma massa de 10 kg, que está aplicada aqui no centro, porque também a gente considera que é uma tábua homogênea, né? Nada diz o contrário. Então, se ela tem massa de 10 kg, o peso da tábua é igual a 100 newtons, tá? Aqui é o peso do menino. Beleza. Então, em relação a esse ponto aqui de apoio, o menino e a tábua estão fazendo uma força que faz a barra girar, ou faz a barra tender a girar, no sentido anti-horário. E a força A faz uma força que faz a barra tender a girar no sentido horário. Então, a soma desse momento, ou melhor, esse momento vai ser igual à soma desses momentos dessas duas forças aqui. Então, ele diz o seguinte, ó. O menino está a 2 metros da extremidade de A. Então, daqui do A até o menino tem 2 metros. Como a tábua toda tem 3 metros, do menino até o B, eu tenho 1 metro. E o peso está aplicado na metade, né? Então, do peso aqui, ó, até o B, eu tenho 1,5 metro. E do A até o B eu tenho 3 metros. Então, eu posso fazer aqui o meu somatório dos momentos. Então, FA vezes 3 metros, força vezes o braço, no sentido horário, vai ser igual ao peso da tábua, que é 100, vezes a distância, que é 1,5, mais o peso do menino, que é 300, vezes a distância, que é 1 metro. Então, 3FA é igual a 100 vezes 1,5, vai dar 150. 300 vezes 1 vai dar 300. 3FA igual a 450. Então, FA é igual a 150 newtons. Então, essa é a letra A. A letra B pede o módulo da força que o apoio B exerce sobre a barra. Eu podia fazer a mesma técnica, né? Colocar a origem no A e calcular aqui a força de B para cima aqui. Só que eu vou usar uma outra técnica. Agora, como eu sei a força de A, eu vou usar
o princípio aqui do equilíbrio da translação. O que o equilíbrio da translação diz? Né? Vou botar aqui a letra B. Que a força resultante tem que ser igual a zero. Né? Eu tenho aqui uma força B. Eu sei que a minha força A vale agora 150 newtons. Então, ó, eu tenho duas forças para baixo e eu tenho duas forças para cima. Né? Minha força resultante tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter isso aqui, ó. FB mais FA, que é 150, tem que ser igual ao peso da tábua, que é 100 mais 300, que é o peso do menino. Então, FB mais 150 é igual a 400. FB é igual a 400 menos 150, que é igual a 250. Se você fizesse a mesma coisa que a gente fez aqui botasse aqui como origem, e ao invés de usar esse princípio aqui da translação, usasse o princípio da rotação e calculasse, ia dar a mesma coisa, também ia dar 250. Tá? Se vocês quiserem fazer como treino, pode testar aí e ver que o resultado tem que dar o mesmo. Se der diferente, tem alguma coisa errada. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida pode botar aí no comentário. Se gostou, deixa o like. E até a próxima.